Olá, sejam todas bem-vindas, todas e todos, né, que estão aí conosco, que nós possamos ter uma noite abençoada, uma live abençoada, né? Eu gostaria já iniciar pedindo para o Arão, para ele fazer uma breve oração aí antes da gente iniciar essa live, para que Deus possa direcionar, abençoar os corações. Eu? O Varão, o Varão. André, que está É que aí está presente. falhando. É que tá falhando. Eu posso orar sim. Amém. Senhor Jesus, Pai, te agradecemos por esse momento, Pai, por essa reunião, por essa live, Pai, que a pastora Dinha vai falar um pouco sobre a violência, Pai, das mulheres, Jesus. Venha, Pai, conduzir, Pai, essa live, conduzir a vida da pastora, Pai, em cada momento, em cada fala, Pai, que tudo seja para a honra e glória do Senhor, Pai. Que o Senhor possa conduzir, Pai, também em cada momento, que abra os corações, abra nossas mentes, Pai, para sermos direcionados, Pai, pelo que o Senhor vai fará hoje, Pai, nessa noite, Pai. É que eu te peço, Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Estamos aqui nessa noite, live produzida aí pelo movimento Mulheres que se Importam. Eu sou Duarte, eu faço parte aí de comunicação do momento. Eu estou aqui nessa missão hoje, está trazendo esse assunto aí muito importante nesse tempo, de extrema importância, né, que é tratar sobre a violência doméstica. Estamos no mês de agosto, é um mês que é um marco, né, dessa luta em defesa da mulher, né? E a gente vai falar logo na sequência a respeito disso. Eu recebi o convite da presidente do MEI, Eliana Salcedo, aceitei o desafio e estou aqui nessa noite, né, que a gente possa conversar, compartilhar, né, você que está aí, pega seu caderninho, pega uma caneta, vai anotando tudo que você está ouvindo, se tem alguma dúvida, envie a mensagem ali. O intuito é você sair aqui hoje com o coração tranquilo, tirado todas as dúvidas, né? É sair daqui, como de nossa amiga, com uma pílula, né? Para você tomar ou para você passar adiante para aquela que precisa, tá bom? Eu vou apresentar nas convidadas desta noite e elas têm muita coisa em comum, né? As duas são baianas, as duas brilham do sol, né? Fazem muita alegria, são de linhagem cristã, estão aí levantando a mesma bandeira, né? E eu quero apresentar a pastoradinha, seja bem-vinda, pastoradinha. Ela é empreendedora, mentora de mulheres e famílias, idealizadora do projeto Verdadeira Beleza, também do metodologia SPA, que é Saúde para a Alma, né? Dá um oizinho aí, pastoradinha, se apresenta para nós, por gentileza. Oi, Geise. Oi, pessoal, que bom estar aqui com vocês. É um grande privilégio poder servir o reino, né, através das nossas experiências. Eu sou muito grata. Muito obrigada. Também convidada a doutora Luciana Belo, né? Advogada, tem experiência na área de direito, tem direitos humanos e terceiro setor. Eu vou fazer um breve resumo aqui, porque o currículo dela é extensa, ela vai poder estar falando um pouquinho mais daqui um pouquinho, tá? Especialista em Ministério Público e Estado Democrático de Direito, né? Ela é membro da Comissão do Terceiro Setor, membro do GP Violência contra a Mulher, né? É autor de um livro. Seja bem-vinda, doutora Luciana Belo. Dá um oizinho aí para o povo aí. Olá, gente, boa noite. Que bom, estou bem feliz por esse convite e por ajudar essas mulheres tão virtuosas a levantar uma bandeira com sustentação, né? E que a gente consiga se unir para, né, algumas mudanças que ainda a sociedade precisa, que a gente se posicione nisso.
E vamos lá, vamos trabalhar, né? Vamos mudar algumas situações aí juntas, Mulheres Unidas mudando algumas situações, né? É isso aí, muito obrigada, doutora. Nós vamos tratar, a princípio, 3 tópicos, que é a violência intrafamiliar, né? O segundo, como a família cristã, ela conduz a violência, e em terceiro ponto, a gente vai falar um pouquinho a respeito da violência, ok? Então, eu quero passar a palavra para a Soraya, que é a nossa convidada. Ela está contando aí um da história dela, né, das experiências dela, como que ela conseguiu vencer, romper o silêncio, né, e poder falar nessa noite. Daí, na sequência, a doutora já vai falando a respeito das leis, a respeito de tudo aquilo que a gente tem como proceder. Tá bom? Doutora, minha palavra é com você. Então, eu quero vez a oportunidade, agradecer ao Movimento Mulheres que se Importam, a Eliana Salcedo, que é a presidente do nosso movimento, né? Eu entrei no movimento em 2019, então estamos aí juntas durante esse tempo, trabalhando, né, a favor das políticas públicas. Então, eu estou hoje com 48 anos, né? E quando foi idealizada essa live, foi pensado num tema, e o tema que brotou foi quebrando o silêncio, né? E talvez você pergunte, por que esse tema? Esse tema tem tudo a ver comigo, né? Então, eu digo que, de fato, eu estou quebrando o silêncio agora, depois de 12 anos, porque até então, só os mais próximos sabiam, né? Não, ninguém, assim, que morava distante, até desconhecidos conheciam a minha história. Então, eu vou falar que a quebra do silêncio proporciona alguns benefícios. E eu digo que eu estou aqui para contar por causa disso. Se eu não quebrasse o silêncio, eu não poderia participar dessa live. E eu vou fazer um breve resumo, né, como foi combinado. Inclusive, é interessante, né? No dia da live, coisas acontecem, né? Tava tudo aqui prontinho, o tópicozinho, aí o celular pega e ele decide ter vida própria, né? E para simplesmente, né? De e transmitir o que eu preciso, mas não tem problema. Nós vamos seguir com aquilo que já está no nosso coração. Então, nós traçamos uma linha do tempo. E essa linha do tempo, ela começa com a minha infância. Então, na minha infância, aos 10 anos, eu tive uma situação de e o que eu acho interessante e que eu pensei sobre isso também, que quando você vai sofrendo algumas situações com relação à violência, você bloqueia muita coisa. E quando você vai sendo curada, tudo vai sendo desbloqueado. Parece que diante de você nasce uma lente nova, e você começa a olhar através dessa lente. E eu percebi que aos meus 10 anos eu já comecei a denunciar, né? Eu já comecei a me indignar, e isso está refletindo agora também na fase atual. E eu pude contar para os meus pais, e esse abusador foi um primo. Então, assim, meus pais tiveram a, a, a hombridade, né, de me proteger dessa maneira, e graças a Deus, né, a gente não passou mais por isso, né, de nenhuma forma, nem com mais ninguém. Eu, de fato, fui protegida ainda mais por meus pais, né?
Só que, falando sobre isso, a gente entende que muitas crianças não têm essa mesma proteção, esse mesmo benefício que eu tive dos meus pais. Embora naquela época, né, há 38 anos atrás, não se falava de jeito nenhum desse assunto, né? Não tinha Lei Maria da Penha, então, enfim, era algo assim que não era mencionado, mas o bom senso dos meus pais me protegeu. Mas tem crianças, né, que não tiveram esse privilégio, nem tem esse privilégio. É algo que é totalmente banalizado em algumas situações, pode-se dizer até assim. E, com isso, eu me lembro, né, que a primeira situação foi com 8 anos e depois com 10 anos. E quando eu olho para as fotos, eu percebi que eu passei a engordar. Eu passei a engordar. E uma das coisas que acontecem são essas, né? A mudança no humor, a mudança até mesmo na questão alimentar, uma compulsão. Então, alguns sintomas começam a surgir, né? Uma irritação, uma agressividade por parte da criança. Então, são situações que acontecem e que vale a pena a gente observar. Então, falando sobre o momento da minha adolescência, quando eu transicionei para a adolescência, eu tinha momentos que eu chorava e eu não sabia explicar. Eu simplesmente chorava e ninguém sabia por quê. E nem eu sabia, né? Inconscientemente, eu acredito que aquilo era também uma expressão, né, do que estava mal resolvido dentro de mim. E aos 16 anos, eu conheci o meu ex-marido. E desde muitas situações, muitos episódios surgiram, né, de palavras mais duras, ríspidas, né, mal educadas. E a gente, no meu caso, eu sou bisneta, neta e filha de cristão, então era igreja, casa, escola. Então, eu não tinha um conhecimento profundo das coisas, assim, da vida mesmo. Eu não tinha experiência. Também, adolescente, né, no geral, não vai ter essa experiência. Então, como eu tinha baixa autoestima, me sentia muito inferior, feia, tudo que vocês possam imaginar, eu simplesmente entrei, né, embarquei aí nessa viagem do amor. E nessa viagem, né, a gente vai desconsiderando, isso daí vai passar, né? Então, eu casei. E quando eu casei, não passou. Pelo contrário, houve um aumento dessas agressões psicológicas, e depois, primeiro a psicológica, ela vai se intensificando, porque é dessa maneira que, infelizmente, a gente termina sendo manipulada e a gente fica como aquela, sabe, como a aranha que ela pica aquele animal, aquela presa e ela paralisa, é mais ou menos isso. A gente fica paralisado, assim. E aí a gente entra num lugar de vergonha e afastamento dos amigos. Muitos amigos eu fiquei sem contato ao longo de anos. Nessa semana passada até eu tive uma alegria, 2 amigas de Salvador entraram em contato comigo. Eu me emocionei, claro, né? Porque, gente, mais de 18 anos, eu estou há mais de 18 anos em Curitiba, e tem mais de 18 anos que eu não falo com elas. Isso é realmente um absurdo. Porém, eu agradeço a Deus por estar me proporcionando a restituição disso tudo. E quando a gente está passando por tudo isso, a vergonha, sabe, é muito grande, a gente não quer que as pessoas percebam.
E aí a situação vai se agravando. Eu recebi o primeiro empurrão no início do casamento, eu não tinha nem filho. Então, depois, né, já com o segundo filho, o primeiro puxão de cabelo. E aí a coisa vai aumentando. Depois, vim morar em Curitiba, e aí as coisas continuaram a acontecer, e falas fortes, depreciativas, né? Você é uma pessoa sem iniciativa, e eu digo que a vida de intimidade com Deus, eu não sei qual é a sua fé, mas eu quero dizer que a minha vida de intimidade com Deus foi a minha proteção, porque ainda assim eu continuava trabalhando, e isso me fazia, como é que eu posso dizer, me movimentar de uma forma diferente. Eu não refém, mas o dinheiro, né, não era uma coisa que eu tinha total controle das coisas, entende? Então, assim, quando você não está acostumado com esse ambiente, quando sua família é de uma linhagem, tem uma certa cultura, e a família daquela pessoa que você decide se relacionar é de outra cultura, pode saber que a situação pode dar muito errado. Os pais precisam, de fato, apoiar tudo isso, porque muitas vezes a gente, adolescente, a gente quer fazer do nosso jeito. Não, eu quero fazer, eu estou apaixonado, e é assim, né? Então, como que duas famílias com culturas distintas, né? Estrutura de lar, eu não via. Meu pai falando alto com minha mãe, ele era missionário, minha mãe também, embora eu percebi algumas situações depois que eu fiquei adulta, porque a gente vai raciocinando, mas eu nunca presenciava algo assim. E já na família do meu ex, já existia, né, uma situação de disfuncionalidade. Então, passando por essa fase, eu fui consagrada pastora. Então, eu vou falar toda a minha parte, depois vocês vão ver como que a doutora Luciana vai pontuar cada lei, cada detalhe de tudo que eu passei com muita propriedade. Foi assim, algo maravilhoso ter conversado com ela antes, assim, porque a gente pôde trocar assim, ideias fantásticas. E quando eu, nessa fase do pastoreio, eu não queria. Eu disse que nosso casamento não estava bem, mas a pessoa que estava conduzindo, que estava motivando meu ex-marido para esse lugar, ele disse, não, vai dar tudo certo, a gente vai estar orientando vocês, enfim. E a gente começou, né, essa parte do pastoreio. E ali, eu morava de aluguel. E a dona, eu era inquilina, e a dona, ela me disse depois que ouvia, iam ali embaixo. Ela era católica, né? E a gente se aproximou e ela passou a frequentar as reuniões e se converteu, mas ela ouvia o que acontecia, né? De negativo, de brigas, de gritos, enfim. E até mesmo na igreja, né? Alguns comportamentos que eram desrespeitosos comigo, e até mesmo na frente das ovelhas. Então, meus filhos também sofreram, né, violência, tiveram a língua queimada, e na hora que mentia, né? Então tá bom, você está mentindo? Então, eles tinham 5 e 7 anos, né? A Vívia com 5 e o Adriel com 7. Mas não parou por aí. Eu fui seguindo
e no pastoreio, aí passei a fazer também teologia, me formei aos 40 anos, já estava separada, me separei em 36, porque houve uma ameaça de morte. E na hora que foi falado, uma voz veio assim, foge, né? E essa ameaça de morte, essa fala nunca tinha acontecido. E foi falado, e depois ele mesmo disse assim: não, mas eu falei no impulso, eu falei na raiva. Mas, assim, nunca tinha acontecido. E houve uma repetição. Falou uma vez e falou de novo. E aí as crianças começaram a chorar e eu precisei fugir. E eu fugi. Então, eu fiz um resumão, né? Um resumão, e eu digo para vocês que quando eu fugi, eu precisei ir na delegacia para pedir a medida protetiva. E depois a doutora Luciana vai falar porque essa medida protetiva não valia, tá? Porque não valeu. E eu fui em 2010, em outubro de 2010, eu fui para a casa da minha irmã e nunca mais eu voltei para o relacionamento, porque eu tinha muito medo. Apoio, eu tive apoio de Deus. E até eu escutei de um determinado líder, ele falou assim: eu posso te ajudar, mas eu só posso te ajudar se você voltar para o casamento, se você se reconciliar. Aí eu falei: mas como? Eu tenho medo, minhas crianças têm medo. Eu tive 5 crises nervosas, que eu me lembre, eu acho que de 2 a 3 eu fui parar no 24 horas. Uma virou todo o meu rosto, outra paralisou todo o meu lado esquerdo, e as outras eram sempre de choro, que eu não conseguia parar de chorar. Então, assim, e hoje eu entendo que era crise de ansiedade. Naquela época também não se falava sobre. Então, eu encerro a minha fala aqui, porém, a gente entendeu que, num dado momento, eu contribuo, a doutora contribui, e a gente vai ser enriquecido. Eu agradeço a todos vocês por estarem aqui nessa noite e espero que haja um despertar. Obrigada, gente. Obrigada, pastora Dinha. Como a gente pôde observar na fala da pastora Dinha, muitos ouvem, muitos veem, muitos desconfiam, alguns sabem o que acontece, mas acaba que ninguém toma atitude, né? E às vezes não sabe nem o que fazer, como fazer, né? Entra aquele velho ditado lá, em briga de marido e mulher, ninguém te acolher, né? A doutora vai poder falar um pouquinho sobre isso daí, de alguns valorizar os acontecimentos, né? Diminuir a gravidade. Falar agora em relação aos para o enfrentamento da violência. Como que era quebrou esse ciclo, né? Hoje, doutora, fique à vontade aí para estar conosco. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Não tenho certeza se minha transmissão está em boa, se vocês vão me ouvir bem. Se não, me manda um WhatsApp para resolver. Estou bem feliz de estar aqui. Vocês, esse é meu lugar de conforto. Me sinto segura para falar e mulheres fazer o que a gente tem que fazer junto, com outras famílias, né, com outros seres humanos e principalmente cristãos. Acredito que é a grande maioria das pessoas que nos ouvem hoje. Também, hoje, depois que eu conversei com vocês duas, eu fiquei pensando, puxa vida, as meninas vão achar que eu não dou muito valor à família quando eu me posiciono de uma forma um pouco mais firme, mas valorizo a família,
sou muito bem casada há 32 anos, tenho 3 lindos filhos, um já está fora de casa e 2 ainda estão estudando. Então, eu vejo que a família é a nossa base, a nossa referência, mas que a gente tem um grande trabalho aí para frente para fazer que as famílias fiquem uma base sólida. Na conversa que eu escutei hoje de manhã, conversando com a pastora Dinha, né, sobre o que ela passou, eu pensei, olha, a gente tem aqui que a gente tem que falar e jogar uma semente do quebrar o silêncio, né? Que é o objetivo dessa live, principalmente é esse. A gente não vai conseguir quebrar o silêncio só nessa noite, mas eu acho que a gente consegue nessa noite falar de alguns lugares que a gente precisa pensar em quebrar. Acho que caiu a conexão da doutora. Sim. Avisa ela. Acontece. Ao vivo é Eu caí? Foi eu que Caiu, caí, mas já gente? voltou. Será que Foi. eu entro pelo celular? Não sei o que fica pior. Vou tentar entrar no 4G, que fica melhor ou não? Vamos tentar continuar. Às vezes fica Tenta melhor. continuar aí, qualquer coisa daí você pode mudar. Tá bom. Então, vamos lá. A gente tem a pastora Dinha, ela tem uns exemplos bem interessantes para a gente, que começa com a violência intrafamiliar contra criança ou adolescente. A pastora teve um momento realmente interessante de proteção, que foi aquele, os pais já se posicionaram e afastaram o agressor. Só que se a gente pensa, né, que quantas famílias têm os pais, os cuidadores, os responsáveis têm esse insight, né? Porque a questão dos pais dela foi mais um insight do que qualquer outra coisa, porque naquele tempo não tinha o Estatuto da Criança e Adolescente dizendo quais são as medidas que os pais obrigatoriamente devem tomar numa situação como essa. Então, ela teve o benefício de ter pais que tinham ali que tiveram um certo insight e conseguiram proteger. E o que precisamos conversar, crianças e adolescentes, elas são abusadas, violentadas, molestadas dentro do ambiente de segurança, porque criança e adolescente, o adolescente até mais que tem um pouco, mas a criança, ela não tem contato com pessoas que não sejam a confiança da família, estejam inseridas ali no lugar de confiança. Eu costumo dizer que as crianças, elas confiam em quem os amados, as pessoas que ela ama, confia. Então, se o pai e a mãe traz essa pessoa, tem essa pessoa no lugar de confiança, a criança vai confiar também. E é ali que ela vai estar exposta. E notem bem, é muito difícil um outro familiar numa situação de enfrentamento ao abuso sexual. É a coisa mais difícil, porque toda essa família vai entrar em um outro lugar, o lugar em que ele vai enfrentar os outros familiares, aqueles que têm opinião, que acredita no adulto e não acredita na criança, né? Ah, não, a criança ela tá pensando, ela não, isso não é tão assim. Então, existe ali uma situação familiar que muitas vezes impedem, né, a que a proteção seja exercida. E é muito importante falar agora, em era de Estatuto da Criança e Adolescente, a Constituição Federal estabeleceu 3 fundamentos básicos para a proteção à criança, que é a família, o Estado e toda a sociedade. Então, quando a gente está falando agora aí em questões de criança e adolescente, violência contra a criança ou abuso contra a criança, todo mundo está implicado, porque pode ser considerado negligente a família, o Estado e toda a sociedade.
que sabe, que ouviu falar, que teve indícios ali dessa violência e não se manifestou. Entramos aí, então, agora na segunda fase. Pelo momento das mulheres, pelo movimento das mulheres. Então, deu depoimento dela. Rose, você está com seu áudio ligado? Estou com meu áudio ligado. Peraí, como é que eu faço? Então, entramos ali de novo na história de vida da Dinha, da pastora Dinha, quando ela, na adolescência, se envolveu com uma pessoa, ela, de manhã, bastante tempo para conversar, ela fez um retrato do ciclo da violência para mim. Ela ia falando e dentro de mim eu ia pensando, olha, que coisa incrível, incrível e linda, porque o ciclo da violência, ele não é só uma situação que a gente criou para falar sobre ela. O ciclo da violência, ele é uma ciência, ele é um estudo de longos anos que retrata para qualquer pessoa que é interessada ou que esteja passando por isso, como acontece o ciclo da violência. O agressor, o companheiro da pastora, ele, né, possivelmente tem uma história de vida aí que já vem de ciclo de violência, e agora ela falou, né, que é uma história familiar que normaliza a violência contra a mulher, mas o ciclo da violência ele já é estabelecido e com seu retrato formado, ele não foge daquilo. E aí o que a gente considera? A gente considera a história, a gente considera a cultura e a gente considera a religião como alguns principais fundamentos para que esse ciclo se estabeleça. A história da mulher no mundo, né? No Brasil, não. A história da mulher no mundo é uma história de subjugação, de inferiorização, de estar num local que não lhe é devido, em nenhum momento, porque a gente não está num local que não é devido antigamente, quando éramos invalidadas, e a gente ainda não está no lugar que é devido atualmente, quando a gente tem que lutar para ter igualdade de direitos, né? E que a gente não seja diferenciado ali pelo gênero. Mas, então, historicamente, culturalmente, viemos de uma sociedade patriarcal, e que estabelece que o homem é o chefe, é o todo-poderoso, e que essa hierarquia ela é considerada tomada de decisão da mulher. Gente, a gente está falando de leis que até 20 anos atrás a mulher não precisava ter CPF, ela podia usar o CPF do seu esposo. O CPF é de cadastro de pessoa física. E quando eu me casei, há 30 anos atrás, eu não tinha CPF, eu passei anos usando o CPF do meu marido. Então, eu não tinha uma identidade de pessoa física, porque eu podia usar do meu chefe, que era o meu marido. E se você pensa nisso, que 33 anos atrás não é muito tempo atrás, mas a gente naturalizou, a gente normalizou essa conduta de que a mulher ela é uma referência a partir do dono dela, ou o pai ou o marido. E isso gera poder. Isso gera um poder de força, porque o homem, né, a estrutura masculina, a gente já conversou também isso, já discutiu, isso é ciência, não é uma feminista falando, em que o homem tem um mecanismo tão diferente da mulher, que inclui a sensibilidade, que inclui a racionalidade, a mulher de sentimento, tanto é que, né, a maternidade faz com que a gente fique também muito dessa forma. Então, a gente vem dessas disfunções culturais, sociais e religiosas, porque aí você procura um lugar de auxílio religioso, o que você vai encontrar também é o fortalecimento da família de uma forma que não é saudável, que é, apesar do seu marido ser assim, em frente, coloque na mão de Deus, ore por ele, né? E isso eu não estou falando da igreja evangélica, eu estou falando isso dentro de qualquer igreja cristã ou não cristã, isso acontece também nas outras religião de matriz africana, né? A tentativa é fazer, vamos a forma, e termina acabando que eu acredito que o tiro sai pela culatra, porque a gente, em vez de fortalecer a família, a gente fragiliza essa família. A gente obriga essa família a entrar numa estrutura de violência tão grande que às vezes é irreparável.
Então, de manhã, quando a pastora conversava com a gente, ela falava de coisas tipo, ele não queria, antes ele não queria nem casar, ele queria desmanchar o casamento naquele momento, então ela nos falou ali, né, sem falar na violência emocional psicológica, né? Aquela do, você só fica comigo se isso, eu só caso se aquilo, então começa aquela fragilização da mulher. O ciclo da violência, ele não começa com uma grande surra na mulher, não. O ciclo da violência começa com a fragilização do ser, com a subjugação dessa mulher, que faz ela entender que ela precisa dele. Às vezes ela é uma baita de uma profissional e ganha dinheiro, mas ela precisa daquilo, ela precisa daquela família, ela precisa manter unidinho os filhinhos e o maridinho e mostrar para todo mundo que ela conseguiu, né, manter essa família. Então, quando o agressor, que é aquele que a gente protege a mulher com a Lei Maria da Penha, ele começa, né, o ciclo de violência, ele começa fragilizando aquela mulher. Por isso que a pastora falou que a mulherada começa a se afastar. O que eu não quero? Eu não quero que meus amigos vejam ele fazendo isso, mas não é por minha causa, é por causa dele. Eu não quero que a imagem dele fique ruim, eu não quero que os meus amigos fiquem brabos com ele. Eu quero que todas as pessoas que o entorno, que a sociedade veja que ele é um cara legal e que nossa família é bacana. Muitas vezes é por isso. Então, ela se submete àquilo. Então, esse ciclo, ele evolui. O ciclo ele é evolutivo. Ele começa de uma forma, às vezes sutil, porque ele prepara o terreno para aquela mulher estar sempre pronta para o próximo passo. E o próximo passo é, com certeza, a violência física, a violência verbal direta. Porque não é aquela mais só no ramo do pensamento, aquela, será que ele está querendo dizer isso? O que será quando ele disse que eu preciso emagrecer? O que será que ele quis dizer quando ele falou que outra mulher faz e acontece e eu não? Então, esse está no lugar ali do emocional. Só que esse ciclo ele começa a ser verbal também. Ele começa a dizer, você é feia, você é gorda, você é burra, você não faz nada certo. E aí começa a violência verbal. Né? Se não fosse eu, sem mim você não vai dar certo. Se separar de mim, você vai ver o que vai ser de você. Né? São frases recorrentes. Né? E aí ele evolui para uma violência física, ele evolui para ameaças, ele evolui para os seus filhos. Né? Os seus filhos vendo aquilo e naturalizando aquilo ou escondendo aquilo. O ciclo, quando ele passa por esses locais e que ele chega ali na violência física, ele vem para uma parte muitíssimo importante, que é o arrependimento do agressor. Sabe por que o agressor se arrepende? Porque ele não quer perder a sua vítima. Ele se mantém ativo lá no ciclo. Então, se ele não entrar nesse looping de me perdoe, eu nunca mais vou fazer isso, ele vai perder a vítima, ele vai perder a mulher que ele está subjugando. Se ele nunca pede perdão, essa mulher não vai ficar. Aí ele entra naquela curva do eu estou muito errada, eu me perdoo, eu não vou mais, eu vou mudar, mas eu fiz isso porque você respeita. Eu só fiz isso porque você não cuida da nossa casa. Eu só fiz isso porque eu não gosto da forma como você fala com os nossos filhos. Você me leva a fazer isso. Você gasta demais. É por isso que eu tenho que esconder o dinheiro. Você, né, compra demais que tirar seu crédito. E então, além de ele pede perdão ali para manter a vítima dele, mas ele continua subjugando ela. Eu trabalho diretamente violência há mais de 20 anos. Eu nunca conheci nenhuma. Inicialmente, não achava que tinha culpa do que estava acontecendo. Ela se achava responsável por aquilo. Ela achava que ela de alguma forma, contribuiu para aquilo. Isso faz com que a mulherada fique presa. Há 20 anos, quando eu comecei a trabalhar com violência contra a mulher, eu trabalhei numa instituição de acolhimento que acolhia mães e os filhos em situação de violência. Há 20 anos atrás, as medidas protetivas de urgência eram concedidas apenas com processo judicial, como no caso da pastora. Ela saiu,
ela fez uma denúncia. Essa demanda de denúncia de violência doméstica, ela abria um processo judicial e que o juiz decidia se existia indícios que fossem capazes de conceder a medida protetiva da pastora. E isso demora tempo, isso não acontece da noite para o dia, isso é um processo demorado. Agora, pense na situação da pastora que ela relatou aqui. Ela saiu, ela fez a denúncia, ela teve que sair de casa para fazer a denúncia. Não tem como você fazer a denúncia e ficar na casinha lá esperando ele chegar. E você ficar convivendo com aquilo, olhando para ele e escondendo dos seus filhos. Mas antigamente era assim que acontecia. Então, o que e a mulher só faz no último estágio da violência, principalmente aquele quando já tinha violência física e ameaça de morte. Aí ela fazia a denúncia. E ela tinha que sair da casa. E para onde ela ia? Neste ciclo da violência, ela se afastou da família para proteger o agressor, ela se afastou de amigos. Muito raramente uma mulher vítima de violência conseguia sair da casa e ir para algum lugar de apoio perto, próximo, familiar ou amigo. Geralmente ela não tinha isso. Então, nós começamos a fazer esse acolhimento institucional de mães. E aí, a segunda situação que deixou as meninas chocadas em Curitiba, e eu vou falar em Curitiba, que foi o local onde eu trabalhei por 15 anos. Em Curitiba, não existiam locais em que acolhesse a mãe e os filhos juntos no mesmo abrigo. O que acontecia? A mulher saía da casa, ia para um acolhimento só da mulher, de mulheres adultas, e os filhos que precisavam de medida de proteção também, porque estavam sendo expostos à violência, iam para um acolhimento de criança e adolescente, esses que a gente conhece aí, os abrigos, né? E para essa mulher depois retomar esses filhos e trazer de volta para ela, tinha uma longa jornada processual e que ela tinha que provar que ela já estava apta a fazer a proteção desses filhos. Então, isso era, no nosso entendimento, uma segunda violação. A mulher estava sendo vítima, violada na sua integridade física, e ela ainda perdia, às vezes, o que lhe manteve por anos nesse casamento de agressão, que eram os filhos. Ela acabava perdendo esses filhos. Então, existia ali uma segunda violência, tanto contra a mulher quanto contra as crianças, que saíram numa história de violência, de enxergar, né, a violência do pai contra a mãe, e eram enfiados num abrigo por este motivo. Então, esse foi uma luta muito grande assim que a gente teve na época, de fazer com que algumas coisas mudassem. Até hoje, na Casa da Mulher Brasileira, já tem alguns anos, acho que tem uns 5 anos, que na Casa da Mulher Brasileira, aqui em Curitiba, que é uma referência, um local magnífico para fazer uma busca de proteção, mas hoje eles conseguem acolher provisoriamente, porque na Casa da Mulher Brasileira, quando a mulher está numa situação de violência grave, ela pode ficar ali naquele lugar, eles têm dormitórios, mas não por muito tempo, eu acho que no máximo 48 horas, e eles estão concedendo, né, o benefício dessa mulher ficar com os filhos até conseguir um outro encaminhamento. Então, isso era uma situação que era gravíssima, e a gente, né, se manifestou e se posicionava de forma a tentar impedir essas violências. O benefício da pastora, no exemplo dela, ela teve uma irmã para ela ir, né? Ela teve a coragem de abrir para a família e dizer: eu preciso de vocês, o que é muito raro, né? Se alguma mulher está me escutando aqui agora e está se identificando, por favor, tenham a coragem de abrir para a família de vocês. Vocês vão encontrar apoio em alguns e em outros não, mas de algum lugar pode vir esse apoio familiar para vocês, porque só junto com alguém de confiança que a gente consegue enfrentar, porque também não é fácil. Não é, olha, denunciei, está tudo bem, estou protegida, não é uma longa caminhada. Agora, a partir de 2019, aconteceu uma situação maravilhosa de mudança na lei, que, a partir de 2019, as autoridades policiais elas são aptas a deferir medidas protetivas de urgência para mulheres vítimas de violência. Se a mulher está vítima de violência grave, e ela procura uma delegacia especializada ou não, esse delegado de polícia, ele
pode deferir medidas protetivas de urgência. E esse delegado deferindo medida protetiva, a mulher já sai de lá com um oficial de justiça ou com a própria polícia para retirar o agressor da casa ou da residência. É um avanço, é um local de segurança, mas também não é só isso, porque a jornada vai continuar. A mulher vai estar no endereço que o cara conhece, os filhos vão estar, né, vivendo, vão estar indo para a escola. Então, é por isso que a rede de apoio ela precisa ser buscada. A mulher que se enxerga nesse ciclo de violência, e que eu vou já falar quais são os tipos de violência, por favor, comece a buscar rede de apoio, converse, faça trocas com alguém próximo e de confiança, para que a outra pessoa possa olhar para você e dizer assim, olha, eu acredito que isso aí merece ser falado, você tem que dar uma pesquisada, porque você pode estar sendo vítima de violência e está deixando. A violência é bem incrível, porque quando você quebra o ciclo, se o ciclo é quebrado ali no primeiro movimento, ou o agressor vai parar essa conduta, e vai retomar, e vai buscar ajuda, e vai terapeutizar, vai medicar, vai se espiritualizar, vai fazer o que precisa, né? Ou o casamento vai acabar, ou o relacionamento vai acabar, cada um vai para o lado, porque o ciclo foi rompido, né? O silêncio foi quebrado. A mulher disse, não vou aceitar, eu não vou aceitar que você não me enxergue como eu sou, não me trate como eu mereço, não me dê o meu lugar nessa família, que é o meu. Não aceito as palavras que são proferidas contra mim. Se ela quebra esse ciclo, até hoje a conversa era isso, né? Para onde eu vou? O que eu faço? Faça primeiro para ele. Quebre com ele. É um relacionamento. Não aceite para ele. Eu não vou aceitar isso. Então, quebre esse ciclo dentro de casa. Pode não dar certo, porque ele pode ser realmente um agressor quanto mais. É aquele que faz porque é o costume dele ser assim. E também eu fiz um recorte para as meninas hoje de manhã, que é assim, existe uma diferença entre o agressor de mulheres e o agressor geral. O agressor de mulheres, ele só vai atacar, ele só vai ter as atitudes de agressão para mulheres, no trânsito. Parece besteira, mas é verdade, no trânsito. Faz uma besteira bem grande no trânsito, teve um problemaço no trânsito, a pessoa que desvaloriza e desmerece uma mulher a ponto de agredi-la, já vai dizer, é mulher. E às vezes olha para trás, não é mulher. Parece exagero, mas não é. É que aí normaliza, né? A mulher, porque a mulher é faladeira, a mulher é fofoqueira, a mulher faz futrica. Isso é coisa de mulher. Então, essa pessoa, ele faz isso só com mulher. Ele é valentão com mulher. Ele não, se a hierarquia dele for uma mulher, ele vai ser valentão. A gente tem um grande exemplo aí de um promotor de justiça que agrediu a sua chefe hierárquica, que era uma mulher. Antigamente, antes dela, era um homem e ele era um excelente funcionário. A próxima chefe era uma mulher e ele chegou a vias de fato. Ele agrediu aquela mulher dentro do ambiente de trabalho. Então, esse é o retrato das pessoas, dos homens que têm, né, o costume, né, a cultura da violência contra a mulher. Isso é uma situação que a gente precisa, porque não é todo agressor, não, tem homens e mulheres que são agressores. Tem homens que são agressores de outros homens e de qualquer outra pessoa, né? Mas tem aqueles que são sobre esses que a gente está falando, os específicos, aqueles que entendem que porque você é mulher, se submeter, porque você tem que ficar num lugar inferior, porque você é mulher, você tem que ganhar 40% a menos do que ele no mesmo lugar de trabalho. E vocês querem saber de uma coisa? Isso acontece até hoje. Isso ainda não mudou. Mulheres ganham 40% menos no mesmo ambiente, com a mesma formação. É para se indignar, como diz a pastora. Só para encerrar, porque eu já falei muito, eu só quero falar sobre os tipos de violência. A Lei Maria da Penha, ela fala 5 tipos, né? Que é a violência física, psicológica, a violência moral,
a violência sexual e patrimonial. A violência física, ela, assim, os tipos dela, como eu posso identificar? Com a violência física mesmo, espancamento, jogar objetos, sacudir, apertar, puxar cabelo, sufocar, beliscar, torturar, queimar. Parece eu falar sobre isso, mas eu não sei se vocês acompanharam. Uma vez eu fiz uma palestra só com notícias que saíram no jornal em um ano. Eu até mando esse material para vocês, que é muito interessante. Mas agora, recente, tem 2 dias, eu li uma notícia de uma esposa que sofreu um acidente doméstico, ela teve queimadura em 90% do corpo, ficou em coma por 3 semanas. Os filhos, mesmo ameaçados de morte pelo pai, contaram que o pai tinha ateado fogo na mãe. Aconteceu uma medida de proteção bem urgente, as crianças foram retiradas desse pai, que estava meio que sofrendo, porque a esposa estava internada em coma, e aconteceu um milagre. A mulher acordou e contou que quem tinha incendiado fogo nela foi o esposo dela. E sabe o que aconteceu depois? Morreu. Ela veio a falecer. Essa senhora faleceu. Os filhos conseguiram romper o silêncio, porque os filhos contaram para a polícia e contaram ainda que o pai tinha ameaçado. Se vocês contarem, eu mato vocês também. Imagina uma criança, acho que de 6 e de 8 anos, ouvindo isso e sabendo que o pai faz, né? Mas eles conseguiram romper o silêncio e as políticas públicas do local funcionaram de forma brilhante, que tiraram essas crianças da proteção do lugar, né, que eles estavam com o pai, de forma bem urgente. Mas a mulher acordou, contou, relatou exatamente o que os filhos tinham contado, mas ela veio a falecer. Então, as mulheres estão sendo ateadas a fogo, gente. As mulheres estão sendo incendiadas. Eu acredito que nesse mês já aconteceram inúmeras mulheres que foram incendiadas pelos seus companheiros nesses últimos dias. Então, isso a gente está falando de violência física. A violência psicológica, que são ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, que eu não gosto que você esteja com sua família. Quando você fica com sua família, você fica tão diferente. Por que quando você está com suas amigas, você fica tão solta, você dá risada? Eu já ouvi isso tanto. E eu ouço isso, não é de mulher que não tem uma autonomia, não. Eu escuto isso de mulheres que têm um bom estudo, que têm uma boa rede de apoio e que diz: poxa vida, meu marido fica implicando porque eu fico feliz quando eu estou com as minhas amigas ou com minha família. É aquela vontadezinha de colocar a mulher num isolamento tão grande que só o que vai ter para essa mulher é ele. Né? Quem é sua vida? É ele. É meu companheiro, é a pessoa que está comigo, com quem eu posso contar. Mas isso é feito, isso é construído. As pessoas que amam, elas dão autonomia. Né? Quem ama não dá autonomia? A mãe não dá autonomia para o filho, não diz: vá, meu filho, você consegue, mamãe está aqui, a hora que você voltar eu estou aqui, mas vá, porque eu acredito em você. Quem quer a dependência, quem quer prender, quem quer deixar você aqui pertinho de mim para eu manipular, é aquela pessoa que quer exatamente isso, que quer castrar, né? Que quer deixar a pessoa presa nisso, e isso é um sintoma, é um indício de violência psicológica. E é essa violência que ela é geralmente estabelecida bem no começo do ciclo, porque ela faz com que a mulher vítima ela fique fragilizada, ela fique fraca, ela não encontra um lugar de segurança para sair, para romper. Então, geralmente, a violência psicológica vem antes. Eu estou vendo quem está aqui na live, é minha irmã Débora, também, ela é psicóloga e ela sabe muito bem disso, ela trabalha com mulheres vítimas de violência, inclusive com grupos de apoio. Então, depois ela está aí, quem sabe numa próxima live. E a gente faz muita troca sobre isso, sobre essa questão do: puxa vida, se ela não se identifica nesse ciclo da violência psicológica, esse ciclo ele vai ter uma continuidade, uma progressão, porque ele é progressivo. Então, vem o ciclo da violência sexual, que é a cultura do estupro. E sabe qual é o estupro, gente? É o estupro marital, é o estupro do parceiro, é o estupro do companheiro. É aquele que diz assim: você precisa
me satisfazer sexualmente, porque é né, das funções da mulher no casamento. Ai, eu convivo com algumas idosos, né, que são de igreja tradicional, e que eu ouvi mesmo a fala de dizer assim, olha, um amigo dele se casou, mas não queria ter filho, e ele disse assim, e para que se casou então, se não quer ter filho? Que contratasse uma empregada. Então é assim, a mulher, ela está no casamento, principalmente quando é dentro de um contexto religioso, ela está no casamento para servir ao marido e para procriar, né? Veja se isso não fundamenta esse ciclo da violência, vê se isso não diz essa ideia para esse cara, diz assim, olha, é isso mesmo, ó, está validado, a nossa religião, a nossa cultura, a nossa sociedade está dizendo isso. As mulheres não podiam, agora, se não me engano, o projeto de lei foi aprovado, em que a mulher já pode decidir não ter mais filhos, independente da assinatura do seu marido. A mulher, para fazer para colocar DIU, o companheiro tinha que assinar dizendo, eu concordo que ela não engravide mais e faça um método contraceptivo. Acredita nisso? A mulher para não ter mais filhos. Mulheres há 50 anos atrás, que morriam porque não estavam mais aguentando o 11º, o 12º parto, mas os chefões dela é que diziam que não, ela tem que procriar. Ela casou isso. Se não, eu vou contratar uma empregada se não é para ter filho. Mais ou menos assim. Então, essa cultura do estupro. E sabe o que é muito incrível? O estupro marital, relacionamento, ainda é um tabu. Às vezes as pessoas não aceitam falar sobre isso. O maridinho lá forçando a mulher a ter relacionamento sexual, que ela não quer ter, ainda não é falado, nem dentro e nem fora da igreja, nem dentro e nem fora da sociedade, nem dentro nem fora dos consultórios de psicologia, né? Às vezes está sendo falado dentro do escritório de advocacia, quando a mulher chega lá e diz, não quero mais. Por quê? Porque ele me obriga a ter relacionamento sexual que eu não quero ter. Eu não quero ter hoje, não vou, nem amanhã, nem se eu não quiser nunca, mas ele entende isso como um dos fatores de obrigatoriedade do casamento. Então, esse lugar tem que ser falado. E a violência patrimonial, que é aquela que controla o dinheiro, que controla, está separado, controla a pensão alimentícia. Se eu brigar com ela, eu não pago a pensão. Destrói os documentos, priva de bens, não entende que aquele patrimônio é de todos, que é da família, que é do casal. Não entende que se a mulher não está fora trabalhando, mas está dentro de casa cuidando dos filhos e gerindo a casa, que isso é um trabalho, que isso tem um valor financeiro, ele não entende isso. Ele diz, a minha mulher não faz nada. Ela não faz nada, não, ela só fica em casa com os filhos. Aí ela cuida dos filhos, ela faz almoço, ela leva os filhos para a escola, aí ela faz a tarefa de casa, então ela assume todas essas... E o marido, o agressor, ele não está entendendo o que é isso, né? E sabe o que mais? Ele ainda diz para ela que não é isso. Ele ainda diz para ela que ele sustenta ela. Se não fosse eu que estivesse te sustentando, né? Eu te sustento, é por isso que você tem as coisas. E aí é o drama, né, da violência patrimonial. E, por último, é a violência moral, né? Acusa a mulher de traição, aquela que diz que ela não tem um comportamento moral, é aquela que diz, você não deveria falar desse jeito, você não deveria se portar assim, é aquela que ameaça expor a vida íntima dessa mulher. Eu tenho fotos suas, você vai me deixar, vou divulgar, e ele termina enfraquecendo essa mulher. Tive um caso bem sério de um marido que utilizava as fotos da esposa dele para ter relacionamentos virtuais com a figura dela, mas que não era ela, era ele, e eu não sei por qual motivo psicológico, eu não entrei nesse mérito, mas ele fazia isso. E achava que ela tinha participação nisso. Mas eu deixei, eu não quis fazer o que ele queria sexualmente, aí ele precisou fazer isso, até que
que ela entendeu que aquilo tinha sido uma violência gravíssima e que a lei estava do lado dela e que ela tinha uma saída para aquilo. Foi um dos primeiros casos que eu consegui a retirada desse agressor por uma medida que nem existe, não existe mais, tem a lei lá, mas não, que chama separação de corpos, né? Foi uma lei que não foi extinta, a gente não usa mais. Por exemplo, hoje você vai se separar, você não tem que ter a separação de corpos, você já vai para o divórcio. Mas essa lei de separação de corpos, ela não foi invalidada, ela está lá. E eu fui por essa lei, porque ela não conseguiu uma medida protetiva, a gente não conseguiu, para te retirar ele da casa, mas conseguimos essa separação de corpos e ele foi tirado da casa por causa dessa conduta. E até hoje ainda responde, depois de quase 7 anos, ele ainda está respondendo pela conduta criminosa dele de expor e fazer fake. Tem uma nova modalidade que é criminosa, também está sendo utilizada aí para defender a mulher, que é o crime de stalking, que é aquele que ele começa a fazer perseguição por redes sociais, que inclui o WhatsApp. Isso é uma coisa que eu quero falar rapidinho só para vocês ouvirem e pensarem se isso acontece com vocês ou com alguém próximo. Então, essa pessoa que é próxima a vocês, né, e que está conduzindo, né, uma vida na rede social a ponto de te intimidar, de te deixar angustiado, isso é criminoso, chama stalking, e a lei está protegendo também, está protegendo mulheres. A Lei Maria da Penha, e é essa que a gente está falando, ela serve para a proteção de mulheres no âmbito das relações interfamiliares. E é por isso que eu estou fazendo esse recorte bem sério, no sentido de que é o marido ou o pai, ou a mãe, né, ou a mãe, pode ser a mãe também, né, violência interfamiliar, mas assim, o recorte e a proteção da lei é só para esse caso. Eu já ouvi muitas pessoas enganadas no sentido, eu estou no caixa do supermercado e o cara lá do supermercado me tratou mal, me ameaçou, me agrediu, eu vou fazer uma Maria da Penha contra ele. Não é a Maria da Penha, isso é um crime comum, você vai resolver em outro lugar. A Maria da Penha é proteção de mulheres vítimas de homens da relação interfamiliar. E um exemplo disso também saiu aí nas notícias, foi a filha que limpou a casa toda, isso tem também uns 5 dias. Ela limpou a casa, ela cuidou, deixou tudo muito arrumadinho na Paraíba, gente. Né? E isso mostra muito a questão do Nordeste, em que essa mulher ainda tem esse papel muito o doméstico é com a mulher, do homem é ir para fora, né? Essa menina, eu acho que ela tinha 19 anos, ela limpou a casa, o irmão dela chegou, sujou a casa, ela reclamou, aí fez a defesa do filho, deferindo um golpe, um soco no rosto da filha, que caiu, bateu a cabeça e teve uma fratura craniana gravíssima e veio a falecer. Isso é uma violência doméstica intrafamiliar que culminou em feminicídio, cometida no âmbito da família. Então, essa é um tipo que é protegido pela Lei Maria da Penha. Por que a gente fala da Lei Maria da Penha hoje como o foco da conversa? É porque a Lei Maria da Penha ela é mais ágil, mais rápida para fazer a proteção da mulher. É uma lei que é específica para essa vulnerabilidade que mistura com o emocional, que é a minha família, é meu companheiro, é meu pai, é meu irmão. Então, isso envolve ali sentimentos tão profundos que prende a mulher que ela não busca a proteção que ela precisa naquela hora. Isso é diferente de você sofrer uma violência lá no trânsito, de um cara, de um agressor. É muito diferente, porque no âmbito da família, essa situação fica, além de vulnerável, ela fica muito emocional. E é por isso que você tem que focar em seguir o que a lei te diz. Olha, a lei me protege disso, é isso que eu vou buscar. Eu quero a proteção para isso. Eu vou encerrar porque vocês precisam, a gente precisa abrir também. Eu sei que tem 1000 coisas que a gente pode falar e pode marcar depois, mas a princípio é isso que eu queria trazer. E se quem está ouvindo se identifica, acha que está passando por qualquer um desses tipos de violência, acha que está dentro de um ciclo de violência doméstica intrafamiliar, busca ajuda, procura pessoas que vão te dar um norte, um rumo para você tentar identificar, ter a certeza, que você vai precisar ter essa certeza, até para ter a força para se proteger. Só por último, a pastora Dinha falou hoje, né,
o que fez ela pegar as coisas, arrumar e sair, foi quando o agressor dela disse: chegou seu fim, eu vou te matar, você e todo mundo, e os filhos. Geralmente, a mulher chega nesse lugar, né? Depois de ter passado por vários tipos de violência, mas quando chega naquele lugar, puxa vida, não é ele vai tirar minha vida, ele vai machucar meus filhos, aí ela toma a iniciativa e sai. E a nossa conversa hoje foi muito, gente, vamos andar uns passos atrás e fazer uma prevenção. Você não precisa só romper esse ciclo quando você já está ameaçada de morte ou quando seus filhos estão nesse lugar, estão nessa berlinda ali para ser atacados pelo agressor. Vamos dar uns passos atrás, tentar enxergar essa violência com os óculos ainda da prevenção e proteger você, seus filhos, e romper o ciclo. Rompendo esse ciclo, existe agora que é uma advocacia, né, e a justiça restaurativa. O agressor ele também não fica abandonado. A justiça restaurativa que está vindo através da Lei Maria da Penha, ela quer trabalhar o agressor, porque elas enxergam que esse agressor, ele pode ter sido também uma vítima na infância, sabe? E o ciclo não rompeu para ele, é por isso que ele está reproduzindo. Então, confia na justiça que, no tempo certo, a justiça restaurativa alcança também o agressor e, né, você tem o espaço de decidir o que você quer fazer ou não com essa família. Se finalizar mesmo, se dar uma chance para a justiça restaurativa alcançar esse cara que pode também ter sido uma vítima. Então, tem várias nuances aí que essa mulher vítima pode ter uma saída. E é isso, obrigada, gente. Desculpa. Obrigada, doutora Luciana. É um tema amplo, um tema muito vasto, é muita coisa para falar, né? E acredito que a pastora Adinha também tem mais coisa para acrescentar aí. Eu queria que a pastora pudesse falar, além do que ela já tem para falar aí, quais são os benefícios de quebrar o silêncio? Eu primeiro quero falar que quando a gente quebra o silêncio, você permite que a sua vida ela seja ressignificada. Quando você quebra o silêncio, você entra num lugar de liberdade. Você se redescobre, né? Você entra num lugar de superação. Porque eu vejo que muitas pessoas falam para mim e eu não imaginava que eu inspirava, né, pessoas dessa maneira. Muitas pessoas falam: olha, você me inspira, sua história de vida mostra que, de fato, vale a pena, né, dar esse passo ousado, porque enquanto pastora, você está num lugar de muita reputação. E quando você você expõe tudo, ministério, família, e muitas vezes eu fui duramente, severamente julgada, entende? E hoje eu chego numa igreja, eu identifico se pastoras estão sofrendo algum tipo de violência, se líderes são líderes abusivos, eu consigo entender claramente algo assim que a nossa visão se abre, né? Então, uma das situações que a gente é despertar no nosso meio, né? No meio cristão, por assim dizer, porque até mesmo fora, mas como eu estou falando na qualidade de pastora, eu falo a partir de mim. Então, isso não é errado na igreja, né? Esse tipo de comportamento, essa fala, você está em um ciclo de violência. Aos maridos, olha, marido, esse tipo de comportamento retrata o comportamento de um agressor, e isso é crime, e a Bíblia nos fala que a gente precisa obedecer à lei da nossa nação, né? Então, as esposas precisam ser amadas como Cristo amou a igreja, e as esposas, da mesma maneira, entendendo que existe um crime acontecendo dentro da sua casa, ela precisa denunciar. Denúncia
quebra do silêncio, ela nos impede de viver no cativeiro. Eu digo que nós vivemos em um cativeiro invisível. Tem uma comparação que eu faço a partir de uma reportagem que eu assisti, né? Há muitos anos atrás, uma mulher foi sequestrada e a polícia conseguiu encontrar o lugar, cativeiro. Então, quando a porta estava aberta, ela estava assustada ainda. Ela estava com medo, ela estava desnutrida, não sei se alguém lembra dessa matéria, e ela estava com dificuldade, entende? Ainda existia um medo, com toda a proteção que tinha. Então, nós ficamos nesse lugar onde uma prisão invisível está ali. Sabe quando você vai saindo de seu olho, fica meio fechadinho? Tem uma luz ali, né? Você vai indo, e até aquela claridade que seria algo que deveria ser contemplado, você fica assustado. Então, eu tive que me posicionar muito bem em Deus, saber quem eu era e poder lutar pelos meus filhos. Quando minha irmã, ela chegou até mim, minha irmã mais velha, hoje eu quero fazer uma homenagem a ela. Ela, ano passado, se foi, né? Vítima de câncer. E, para mim, ela e minha mãe sempre foram pessoas muito fortes, assim, presentes na minha vida. E ela disse para mim, olha, eu li um livro do padre Fábio de Mello. Eu anotei até, eu separei até o nome do livro aqui, Quem Me Roubou de Mim. E eu percebi que você está refém, mas você está deixando seus filhos refém também, né? E nessa fala da minha irmã, ela disse, você está sendo egoísta. Se fosse só você é adulta, eu não ia interferir, mas tem crianças aí. Então, você quer morrer? Se você fosse morrer sozinha, tudo bem. Você não é Marte. Não precisa ser reconhecida como alguém dessa natureza. Não precisa chegar nesse lugar. E aquilo me impulsionou. Só que nós estávamos num tempo, e eu digo que não é muito diferente de agora, onde a igreja ela estava muito aquém desse assunto. Não havia mesmo um preparo para isso. Mesmo porque muitos olham o agressor como alguém bonzinho, porque ele né? Alguém muito solícito, gente boa, né? Vamos usar esse linguajar mais, né, mais popular. E quando você fala disso, não, mas ele trabalha, ele sustenta, ele faz. Eu sempre fui muito sorridente e casei como a gente aprende, para a vida toda. A gente não casou para separar. Não é um trunfo separar. Não é isso, não é um troféu, né? Era isso que eu queria dizer, não é um troféu. Mas existem circunstâncias na nossa vida que a gente entende que precisa ser interrompida, entende? E Deus, ele sempre mostrou isso através do seu Filho Jesus. Quando Jesus, ele quebrou o silêncio também. Quando ele defendia aquelas mulheres que eram vítimas de violência, né? Porque a mulher, a pecadora que ia ser apedrejada, a mulher samaritana, enfim, a mulher do fluxo de sangue. Se a gente puder mergulhar nas escrituras, a gente vê que Jesus, ele já se opôs a esse tipo de comportamento. E, como cristãos, nós precisamos entrar nesse lugar de imitadores de Cristo e trazermos uma nova proposta, né, para a Igreja do Senhor, de um comportamento à luz das Escrituras, porque nós estamos caminhando de forma contrária àquilo que Jesus nos ensinou, né? E quando eu fiz todo esse processo, nasceu um projeto, e eu quero falar sobre ele depois
a gente vai responder algumas perguntas, vou ser bem breve. Nasceu esse projeto no meu coração, eu já trabalhava antes mesmo de concluir a faculdade, e no meu TCC eu escrevi tudo aquilo que eu já estava fazendo de forma muito, como é que eu posso dizer, tímida, né, por assim dizer, porque eu era sozinha, cuidando daquelas mulheres, daquelas famílias, daqueles filhos, e tinha agressores que queriam também ajuda. Né? Isso não quer dizer que aquela mulher precisa ficar com ele, mas se ele quer se dar essa chance, por que não ajudar essa pessoa? Né? Então, eu escrevi tudo isso, né, sobre o projeto, e depois a gente fez, eu, a Eliana e a Mônica Nobre, participamos de um curso da Jocum, e ali eu apresentei esse projeto, elas gostaram, e dia 20 de agosto, agora, né, foi o lançamento desse projeto. Acredito que teremos várias edições e vários desdobramentos. Inclusive, né, eu falei isso com a doutora hoje, as igrejas, elas nos apoiaram, e essas igrejas, Deus me colocou no coração um nome. Ao invés de chamar Igreja Batista, não, lá vai ser um lugar seguro. Então, essa mulher terá, vamos dizer, pronto-socorro para elas ali. Elas podem correr, elas podem ligar, elas podem ser socorridas de forma rápida, né, e acolhedora. E eu gostaria de encerrar falando que um pouco sobre o ciclo da violência. E esse ciclo, ele tem aquela parte onde, né, a parte onde existe como é que eu posso dizer, as fases, né? Me perdoa, não vou fazer de novo. E eu até separei ele aqui para estar falando um pouco. Aí tem, deixa eu ver aqui. Tá, as promessas, a negação, o amor, né? Não, toda a nossa história, então, vamos pensar. E a mulher vai e fica. Aí depois ele também entra num lugar de ameaça, de controle, de medo, aí depois vem a explosão novamente, aí vem as desculpas, o remorso, e volta para a lua de mel, até que a gente decida interromper. E Verdadeira Beleza quer fazer essa parte da prevenção, esse método preventivo, como a doutora falou. Acredito muito que não só com a população, mas também nas igrejas locais. E é isso, eu devolvo para você, Geise, e agora, né, podemos responder também as perguntas. Obrigada, pastora Dinha. Eliana, nós temos já alguma pergunta aí no chat. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? A gente vai abrir um espaço para você tirar sua dúvida. Não temos perguntas até agora, mas elogios. Agradecendo a doutora Luciana, né? Agradecemos a Dinha também, pastora Dinha, né? Um momento especial, muito esclarecedor, né? Corajoso da parte da pastora Dinha, né? E assim, como uma advogada, uma mulher que entende de leis, né? Tá junto para explicar, né? Então, é o testemunho e a lei, né? Muito importante. Eu queria só dizer que a prefeitura lançou essa cartilha para ajudar os homens. Isso é muito importante também. Eita. Eu fiz um curso na Sociedade Bíblica do Brasil sexta-feira, e já tinha lá uma pastora que no sábado ia fazer um encontro com homens para o preventivo. E ela não conhecia a cartilha, sabe? Então, assim, essas conexões ajudam umas às outras, né? E é isso, as mulheres precisam estar despertas para ajudar umas às outras, elas têm que saber que elas têm o apoio, e como a pastora Dinha falou, né, do lugar seguro. Então, a gente sonha que algumas igrejas abracem esse projeto, Verdadeira Beleza, né? Nós vamos por fases, a pastora Dinha, através de uma funcionária da Zenf, né? Ela trouxe um contato para nós, foi formada uma parceria, empresa,
Mulheres que se importam através da verdadeira beleza, e uma escola no Fazendinha, que Deus abriu essa porta, né, para começar diálogo com as mães, porque o colégio tem muitas dificuldades, né? Então, eles têm a pastoral social, e isso é muito importante. Para nós é um momento, assim, um marco na história do movimento, que começou com a prevenção, uma mobilização lá em 2013, né? E muito lindo que o poder público reconheceu a importância das igrejas no terceiro setor de fazer esse apoio espiritual que nenhum trabalho do poder público consegue alcançar. Então, a gente precisa que as igrejas, né, possam fazer esse acolhimento, criarmos mais possibilidades, né? Mas muito obrigada, pastora Dinha, pastora Luciana, Gese. Foi uma live muito, muito especial, muito esclarecedora, né? E gratidão a Deus pela vida de vocês e todas que participaram. Prazer nosso, isso é incrível, poder estar junto com vocês e ver que vocês já têm uma caminhada tão íntegra, tão sustentável, né? Eu fico muito feliz em fazer parte hoje, por enquanto, disso. Obrigada pelo convite. Quero agradecer, né? Para mim foi sempre um prazer conhecer o passo a passo do movimento, e eu aprendi muito, eu cresci muito no movimento Mulheres que se Importam, já disse isso para a Eliana, e acredito que outras mulheres, né, também serão influenciadas através do movimento, né, através da escola de ensino, que, com fé em Deus, logo, logo, o movimento terá, e certamente nós teremos uma qualidade de vida, até mesmo dentro das igrejas. Acredito que essa escola fará uma grande diferença, né? Porque o conhecimento, ele liberta mesmo. Obrigada. Agradeço vocês por aceitarem o convite de estar aqui falando desse assunto, né? A pastora Dinha, a doutora Luciana, a Eliana, que abriu esse espaço aí, um assunto tão importante nesse tempo para se falar muita coisa, né? E eu quero encerrar com uma frase da Larissa Hack, que fala assim: a pandemia da violência não tem vacina, mas tem pílulas de uso contínuo. É uma decisão social, mas distribuí-las. Então, cabe a nós, né? Hoje nós distribuímos algumas pílulas aqui, né? Que você possa repassar, que você possa tomar, se for o caso, passar para aquela que precisa, né? Porque sempre a gente conhece, né? Enquanto a gente está ouvindo, a gente identifica uma fala, identifica um comportamento, identifica uma pessoa, você vai lembrando de alguém, então que você possa compartilhar, que você possa passar, né? Essa live foi gravada, vai ser disponibilizada no YouTube, né, Eliana? Então vai poder passar para outras pessoas assistirem depois, mais tarde, vai edificar a vida de muitas pessoas. Agradeço vocês de coração. Deus abençoe a todos. Tenha uma noite abençoada a todos vocês. Boa noite. Tchau, Beijo. gente. Beijo. Tchau, beijo.